Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professora Érica Rodrigues hoje vai corrigir a prova do concurso do Eusébio para enfermeiro de PSF, tá certo? Uma prova que a gente fez a análise, né? Uma prova que tranquila, muito fácil, tá certo? A gente fez a análise, né? Os professores da Prova Mais Saúde, eu e a professora Thalita, a gente fez a análise da prova, e uma prova muito tranquila, que não cabe recurso, né, para nenhuma questão, tá certo? Mas a gente precisa entender como é que a Banca Consulpan está se comportando, vem concursos, né, ainda da Banca Consulpan, vem concurso aí de morada nova, e a maioria das prefeituras, né, a Consulpan está aplicando, né, a prova, então a gente veio, né, hoje em tempo hábil para fazer a correção da prova. Nós também vamos nos programar para fazer a correção da prova de técnico de enfermagem o mais breve possível, certo, pessoal? E agora a gente vai resolver, tá? Quem sou eu? Professora Érica Rodrigues, enfermeira, mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual do Ceará, professora de concurso público, coordenadora do Centro de Estudos do HRVJ e também professora do Aprova Mais Saúde de Legislação do SUS, certo? Pessoal, a primeira questão, ela trata sobre a nossa Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8080, certo? E aqui, nessa questão, ela tratou sobre uma das leis que foi adicionada dentro da nossa Lei Orgânica da Saúde, que ela fala do atendimento e a internação domiciliar, certo? E aí vamos lá, ler a questão. A Lei 8080 de 1990, alterada pela Lei 10.424 de 2002, discorre sobre o atendimento e a internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vou ampliar um pouco aqui, que fica melhor a visualização de vocês, tá? O atendimento domiciliar pode ser indicado por qualquer profissional de saúde? Não, pessoal. Ele é indicado pelo profissional médico, tá certo? Então, o erro do item A já está aqui, tá? A internação domiciliar não exige concordância da família e do paciente. Pelo contrário, pessoal, ela exige concordância da família e, né, e do paciente, tá certo? Então, tem que ser essa junção, certo? As equipes que realizam atendimento domiciliar devem atuar exclusivamente em ações terapêuticas? Não, pessoal. Ela garante o próprio RE, né? A promoção, proteção, recuperação, tratamento da saúde, tá? A assistência domiciliar deve incluir principalmente procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapia, psicólogos e de assistência social, entre outros, necessários ao cuidado integral. Gabarito da questão foi o item D de dado. Questão bem tranquila. No próximo slide, eu fiz o comentário e discorri sobre o subsistema dentro da nossa Lei Orgânica da Saúde, que trata sobre o atendimento e a internação domiciliar. O que é que o subsistema fala? Dentro do 19i, são considerados, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliar, inclui-se principalmente procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicólogos, de assistência social e, entre outros, necessários ao cuidado integral ao paciente em seu domicílio. O que quer dizer com isso? Se eu precisar de atendimento de terapia ocupacional, eu vou incluir, tá certo? Dentro da minha equipe, tá bom? E isso aqui foi, né, utilizado como gabarito da prova do Eusébio, tá certo? Parágrafo 2º. O atendimento e a internação domiciliar serão realizados por equipe multidisciplinar que atua em níveis, né, de medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Foi um ponto, né, que colocou lá dizendo que não atendia só a parte terapêutica. Então, tanto a medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora. Beleza, pessoal?
Parágrafo 3º, o atendimento e internação domiciliar só poderá ser realizada por indicação médica, o que estava contendo lá no item A, dizendo que era qualquer profissional, certo? Com expressa concordância do paciente e da família, tá, pessoal? Com concordância do acompanhante da família. Então, bem tranquila, né, a questão, a gente vai avançar. Questão 22, ela tratava sobre a nossa segunda lei orgânica da saúde, que fala da participação da comunidade na gestão do SUS e também das transferências, né, das transferências dos recursos, tá certo? E aqui, ele queria tratar sobre as deliberações de conselhos e conferências de saúde, certo, pessoal? Os conselhos de saúde possuem caráter permanente e deliberativo, atuando na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde, incluindo aspectos econômicos e financeiros. Esse era o gabarito da questão. Pessoal, ó, quem está acompanhando aqui a live, tá certo? Esse aqui é a resolução da prova 2, tá certo? É a prova 2, está exatamente na ordem da prova 2, certo? Ele disse que os conselhos é convocado exclusivamente pelo Poder Executivo, sendo proibida a convocação extraordinária por outros órgãos. Não, ele é convocado pelo Poder Executivo e extraordinariamente, tá certo? Pelo próprio conselho, tá certo? Pelo próprio conselho. Então, não é exclusivamente, tá certo? As conferências de saúde devem acontecer a cada 2 anos? Não, a cada 4 anos, com representante paritária, não é dos prestadores de serviço, mas sim da comunidade, né? Dos usuários, certo, pessoal? A participação é paritária, ou seja, 50% da composição é dos usuários, certo? Os outros 25% é dos trabalhadores da saúde, certo? Da saúde, e os demais gestores e prestadores de serviço, tá bom? Então, por isso que está errado. A conferência de saúde é uma instância permanente deliberativa? Não, é os conselhos de saúde, é uma instância permanente deliberativa, responsável por acompanhar a continuidade da execução da política de saúde, tá? E aí eu fiz aqui um comentário para descrever o que é que se trata cada um desses órgãos, tá? Aqui é exatamente o print da Lei 8.142 de 1990. E ela diz no seu artigo 1º que o SUS, que se trata da Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, contará em cada esfera do governo, sem prejuízo às funções do Poder Legislativo, as seguintes instâncias colegiadas: conselhos de saúde e conferências de saúde, onde os conselhos de saúde reunir-se-á a cada 4 anos, com representantes de vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação de política de saúde em todos os níveis correspondentes, é convocado pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo próprio Conselho. Foi um dos pontos que a banca Consulpan cobrou na prova, dizendo que não tinha convocação extraordinária, que a conferência era a cada 2 anos, tá bom? Conselhos de saúde é em caráter permanente deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, representantes de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégia de controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive no aspecto econômico e financeiro, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder, legalmente constituído em cada esfera do governo. Lembrando que a composição dos usuários era paritária em relação aos demais, ou seja, 50%, tá? Pessoal, essa prova do Eusébio mostrou, tá? Foi muito claro para a gente aqui do A Prova Mais Saúde, né? Que o básico bem feito funciona de forma direcionada, direta ao ponto. Nós fizemos a operação Consulpan em 4 encontros, direcionado, com mapas mentais, né, material
direto ao ponto, sem enrolação, e a gente conseguiu um bom desempenho dos nossos alunos. Você vê alunos fazer 70% da prova, 80% da prova, alunos que nunca passaram por cursinho preparatório, né? E conseguir esse resultado, isso é muito bom. Vai garantir a aprovação? A gente vai esperar, porque, como eu disse, né, a prova estava fácil, mas a gente conseguiu entregar e eles conseguiram entender. Qual foi o ponto falho, né? E aí precisa de um treinamento mais ampliado, porque precisa formar a base da parte de conhecimentos gerais, português, matemática, né? A gente observa que as bancas de concurso estão geralmente cobrando a parte do conhecimento do direito administrativo, direito constitucional. Então, precisa avançar nisso. Então, a gente da enfermagem, a gente não tem hábito, a gente da saúde em geral, né? A gente não tem hábito de e tem uma certa luta para não estudar a parte de conhecimentos gerais, né? Mas a gente precisa, certo? A gente precisa avançar nisso, certo? Tá? Estudar conhecimentos gerais, porque é isso que faz a diferença na sua prova de concurso, certo, pessoal? A gente precisa realmente estudar, tá bom? E vou tirar aqui esse papel que tá me incomodando pra caramba aqui. E tá certo, pessoal? Então a gente precisa ter o hábito de estudar conhecimentos gerais, tá bom? E aí, a gente está com a proposta de lançar, né, o nosso curso extensivo, certo? A gente vai começar com a parte de legislação do SUS e específica de enfermagem. A gente já está com a programação de início da nossa aula inaugural, dia 28 de março. Formou a turma, a gente vai abrir o espaço para matrícula para português e matemática. Português com o professor Sérgio Rosa, matemática com o professor Alex Magno, eles são verdadeiros tratores, pessoal, é assim, uma coisa surreal, como eles são bons e o que eles conseguiram entregar, né, na operação com o Supan, nesses 4 dias de encontro, certo? Então, vamos lá, vamos resolver a questão 23 da prova. De acordo com a portaria de consolidação de número 2 de 2017, artigo 8, sobre a política de organização do SUS, é correto afirmar que... Galera, eu coloquei aqui Opa, não foi aqui, mas eu fiz um print da... Não fiz o print, mas a gente resolve aqui, tá certo? A portaria de consolidação, ela trata, certo, sobre pontos, ela consolida, tá certo, todas as políticas de saúde. E aí, aqui, por eliminação, a gente conseguia gabaritar essa questão, tá certo, pelo que é a proposta do Sistema Único de Saúde. Olha o que diz o item A. A Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde foi aprovada exclusivamente pelo Ministério da Saúde, sem participação dos Conselhos Nacional de Saúde? Não, pessoal. Não existe aprovação de política sem a participação dos conselhos. Então, aqui, a gente já elimina o item A, tá certo? A Política Nacional de Gestão de Tecnologia e Saúde é regulamentada fora da portaria? Não, ela é dentro da portaria de consolidação, certo? A Política Nacional de Educação Permanente integra o conjunto de política e de organização do SUS, tá? E ela não tem caráter apenas formativo, certo? E o item B fala, a Portaria Nacional de Informação e Informática de Saúde integra o grupo de políticas de organização do SUS conforme disposto no anexo, tá certo? Desta portaria. Pessoal, eu tenho uma aula preparada sobre a portaria de consolidação, que aborda cada ponto dessa portaria em forma de tabela, certo? A depender aqui do número de likes, de curtidas e de matrículas na nossa operação extensiva, né? Da Prova Mais Saúde, a professora libera, tá certo? Gratuito aqui para vocês. Vamos participar e dar likes, tá certo? Questão 24, ela trata sobre o contexto da atenção primária à saúde. Vamos lá.
No contexto da atenção primária à saúde, o enfermeiro exerce papel fundamental no cuidado e na organização do processo de trabalho das equipes. De acordo com a portaria de número 2.436 de 2017, assinala a alternativa correta. Item A. A estratificação de risco e a elaboração do plano de cuidado para pessoas em condições crônicas são atribuições exclusivas do médico, da equipe? Não, pessoal, não é do médico, é da equipe multidisciplinar, certo? Compete ao enfermeiro planejar, gerenciar, avaliar as ações desenvolvidas pelos técnicos e auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agente de combate à endemia, em conjunto com os demais membros da equipe. E aí, pessoal, função? Pessoal, gabarito da questão. Isso aqui está lá dentro da portaria, certo? Vale ressaltar que a equipe mínima, tá certo? Para se ter uma equipe de saúde da família, tá? É médico, enfermeiro, técnico de enfermagem ou auxiliar, certo? E agente comunitário de saúde, certo? Então, aqui é o gabarito da questão, item B. Questão 25, ela trata sobre os princípios do SUS. Princípios do SUS está lá no nosso artigo 7º, certo? Nosso artigo 7º da Lei 8080. Então, o que é que diz o princípio do SUS, né? O que é que trata a questão? O princípio do SUS, previsto na Lei Orgânica da Saúde, orienta a organização e execução da saúde, das ações e serviços de saúde em todo o território nacional, com base no tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Pessoal, a Consulpan, ela adora cobrar, certo? As definições do que é universalidade e integralidade. E ela, né, não diferente dessa prova aqui do Eusébio, ela fez a mesma coisa. E tem a integralidade da assistência compreende a oferta de ações compreendida com a oferta de ações preventivas e curativas de forma articulada e contínua voltada a indivíduos e coletivos em todos os níveis de complexidade do sistema. Galera, aqui é exatamente a definição que está lá no nosso artigo 7º da Lei 8080. Então, o gabarito da questão é o item A. A gente vai corrigir os demais, tá certo? Aqui que eu coloquei o print, tá certo? Eu coloquei o print da Lei 8080 de 1990. Ele fala o seguinte, que as ações de serviço público de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidas de acordo com as diretrizes previstas no artigo 98 da Constituição Federal, obedecendo ainda os seguintes princípios. Universalidade, palavra-chave para fechar a universalidade, é o acesso, certo? Nós temos acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Então, palavra-chave é o acesso. A integralidade, palavra-chave é ações. Por quê? A integralidade da assistência é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais ou coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Aqui foi o que a banca Consulpan cobrou na prova do Eusébio, tá? 3, preservação é preservação da autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e moral. Igualdade da assistência, sem preconceitos e privilégios de qualquer natureza. Olha aqui como a banca colocou igualdade da assistência à saúde, permitir a diferenciação de acesso. Olha, você tem que lembrar do gancho da lei, certo, pessoal? O gancho da lei. Direito à informação às pessoas assistidas sobre a saúde, tá? Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde, a utilização pelo usuário, utilização da epidemiologia para abastecimento de prioridades, alocação de recursos e orientações programáticas, participação da comunidade, onde a gente vai lá na nossa Lei 8.142 e
define como vai ser essa participação da comunidade. Descentralização político-administrativa, e a ênfase, pessoal, é na descentralização dos serviços para os municípios e a regionalização e a hierarquização das redes de serviços de saúde, beleza? Integração em níveis executivos das ações de saúde no meio ambiente e saneamento básico, conjunção dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na prestação dos serviços de assistência e saúde da população, tá? Capacidade de resolução do serviço em todos os níveis de assistência, então a gente precisa, sim, ter resolutividade, inclusive resolutividade é das diretrizes dentro da política nacional, política de atenção básica, tá certo? Organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica geral, que garanta, dentre outros, o acompanhamento psicológico, cirurgia plástica reparadora, em conformidade com a Lei 12.842. Artigo novo, parágrafo novo, inserido em 2023, proteção integral aos direitos humanos, tá? Os direitos humanos de todos os usuários, em especial a atenção à identificação de maus-tratos, de negligência e violência sexual praticada contra crianças e adolescentes. Em 2025 também foi inserido, galera, a atenção humanizada, certo? Como princípio do SUS. No parágrafo 1, que ele diz que para efeitos do inciso, tá? Do inciso 14, tá certo? O inciso 14 deste artigo, as mulheres de qualquer tipo de violência, as mulheres vítimas de qualquer tipo de violência têm direito a serem acolhidas, têm direito de serem acolhidas e atendidas nos serviços de saúde prestados no âmbito do SUS, na rede própria ou conveniada, em local e ambiente que garanta a sua privacidade e a restrição de acesso de terceiros não autorizados pela paciente, em especial o agressor, tá? Então, a gente já fez aqui, aproveitou, fez uma revisão do artigo 7, que é um dos artigos que mais cai em prova de concurso. Nós não podemos ir para uma prova de concurso sem conhecer de cabo a rabo, né, como diz o Matuto, o artigo 7º, tá certo? Questão 26. As ações e serviços públicos de saúde que integram o SUS devem obedecer os princípios e diretrizes que garantem sua organização e efetividade. Nesse contexto, é correto afirmar que, item A descentralização político-administrativa do SUS concentra a gestão de serviços de saúde na esfera federal? Não, a gente fala de descentralização político-administrativa. Então, a organização é descentralizada, tem nos municípios, no Distrito Federal, nos estados, tá certo? Então, aqui não é o gabarito da questão. Participação da comunidade é prevista apenas em caráter consultivo? Não, pessoal, a gente tem um conselho de saúde que é em caráter permanente e deliberativo, tá? Item A regionalização e a hierarquização da rede do serviço de saúde entrega um processo de descentralização visando organizar os pontos de atenção e os fluxos assistenciais. Perfeito, o gabarito da questão quando a gente fala de redes, certo? Quando a gente fala de rede de atenção à saúde, que as meninas entrando aqui, a Charlene, eu vi a Nadizia há pouco tempo, aqui, lindas. Certo? Então, aqui a organização da nossa rede de atenção à saúde. A utilização de epidemiologia restringe-se à vigilância de doenças infecciosas? Não. Nós temos notificação compulsória de agravos, né? Enfim. Bora lá, questão 27. Aqui trata sobre política nacional de prática integrada e complementar. A professora Érica já está preparando o material para a gente destrinchar toda essa política, acompanhando aqui, é um olho no gato e outro no peixe. Também estou acompanhando aqui no Instagram. Cíntia Costa entrou. E, certo, pessoal, é uma política que está caindo muito em prova de concurso, então a gente vai destrinchar toda ela dentro aí do nosso curso,
né? Que é o extensivo à prova mais saúde, certo, pessoal? E vamos lá. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS estabelece objetivos estratégicos que orientam sua implementação no sistema de saúde brasileiro. Considera esse objetivo, tá? Considerando esse objetivo, um dos propósitos centrais desta política no âmbito do SUS é, pessoal, eu coloquei, tá certo, o objetivo, fiz um print aqui da política, onde o objetivo, tá? Os objetivos são incorporar e implementar as práticas integrativas e complementares no SUS, na perspectiva da prevenção de agravos e na promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica, porque ela é a porta de entrada dentro do Sistema Único de Saúde, né, voltados para o cuidado continuado e humanizado integral na saúde, certo? Contribuir para a alta resolutividade do sistema e ampliação de acesso nas práticas integrativas e complementares, garantindo qualidade, eficácia, eficiência e segurança no uso, tá? Promover a racionalização das ações de saúde, estimulando alternativas inovadoras e socialmente contribuídas ao desenvolvimento sustentável da comunidade, bem como estimular as ações referentes ao controle e participação social, promovendo o envolvimento responsável e continuado dos usuários, gestores e trabalhadores nas diferentes instâncias de efetivação das políticas de saúde, tá? E aí agora a gente vai resolver a questão. Ele quer que a gente encontre o objetivo, certo? Aqui dentro do item. Item A. Incorporar as práticas integrativas do SUS ao SUS, incorporar práticas integrativas ao SUS, com foco na prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, com ênfase na atenção básica e no cuidado integral humanizado. Item A, o gabarito da questão. Por que que não é item B? Porque de substituir gradativamente o tratamento convencional, a gente não substitui tratamento, certo? Não substitui. Direcionar as práticas integrativas exclusivamente para ações curativas, não, a gente viu aqui, né, que ele visa a prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, certo? Restringir as práticas integrativas ao serviço especializado também não. A gente viu que uma das portas de entrada, inclusive, é a atenção básica, certo? Então, tranquilo. Outra questão, certo? Também a Consulpance garantiu que cobra essa política, tá certo? E aí, o que ela vem dizendo, né? No contexto da PNPIC no SUS, diferentes recursos terapêuticos não medicamentosos podem ser utilizados pelas equipes de saúde, respeitando a indicação específica e a capacitação profissional. Sobre esse recurso, assinar a alternativa correta. Bora lá. As aplicações externas, como escaldapé e compressas fisioterapêuticas, são de uso exclusivo de enfermeiro? Não, pessoal, não é exclusivo de enfermeiro. Qualquer profissional de saúde capacitado pode aplicar, tá? Os banhos terapêuticos podem ser realizados livremente por profissionais da saúde, sem necessidade de indicação específica? Não, pessoal, tem que ter indicação, tá bom? Tem que ter indicação, tem lá na política. A massagem rítmica é realizada por profissional de nível médio, desde que supervisionado por médico da unidade? Também não, pessoal, nível superior, tá bom? A massagem rítmica é realizada por profissionais de nível superior, com capacitação específica, sendo baseada em técnicas próprias que visam o equilíbrio e a vitalidade do organismo. Gabarito da questão, item D de dado. Item D de dado. Questão 29, bora lá. No contexto da APS, o planejamento e a promoção do ensino de autocuidado ao paciente devem estar fundamentados no
conceito de autocuidado apoiado a um fortalecimento da liderança para a saúde, segundo o tema. Galera, existe, tá certo, um guia de profissionais de cuidado sobre autocuidado em saúde, que ele fala sobre a liderança para a saúde no contexto da promoção, prevenção e cuidado de pessoas com doenças crônicas. Nesse nosso curso, tá, sobre nosso extensivo à Prova Mais Saúde, a gente vai estar trabalhando detalhadamente esse guia de autocuidado, que inclusive a Consulpan cobrou 3 questões, se eu não me engano, certo, pessoal? Então, a gente vai estar trabalhando detalhadamente isso aqui, tá? Galera, quando a gente está estudando para concurso público, certo? Você estudar com antecedência é muito bom, porque quando você chega na fase de editar, você está na revisão, então é tudo muito mais tranquilo. E a gente vai, dentro do Aprova Mais Saúde, fazer uma organização dos seus estudos, certo, pessoal? Para entender como vocês estão, como vocês pretendem ficar até o final do curso, de forma que vocês vão percorrer todo o material, inclusive esse material que não é muito, esse tipo de política, não é comumente cobrado em prova de saúde, e aí isso consegue dar um melhor encaminhamento para vocês na sua aprovação. E a gente vai fazer de forma clara e objetiva, porque é o básico que funciona, pessoal. É o básico que funciona, tá certo? Eu e a professora Thalita já temos anos de atuação em provas de concurso público, e a gente sabe como é que as bancas se comportam, né? Então, bora lá. No contexto da atenção primária à saúde, o planejamento e a promoção do ensino de autocuidado ao paciente devem estar fundamentados no conceito do autocuidado, apoiado e no fortalecimento da liderança para a saúde. Segundo o tema, é correto afirmar que, bora lá. Item A, o autocuidado apoiado pressupõe a relação vertical entre profissionais e usuários, na qual o profissional define o plano terapêutico e o usuário executa? Não, pessoal. É uma realização conjunta. Eu não posso decidir sozinho, tá? Então, não é uma relação vertical, tá bom? É uma definição em conjunto, tá certo? A liderança para a saúde restringe-se à capacidade dos usuários de memorizar orientações médicas e seguir corretamente a prescrição farmacológica. Não, a gente está falando autocuidado, não é só prescrição farmacológica, pessoal, é o autocuidado. As minhas ações de autocuidado como paciente, tá? Que vai promover, certo? O cuidado centrado na pessoa desconsidera aspecto subjetivo, pelo contrário, a gente considera o aspecto subjetivo, porque o SUS, ele é centralizado no usuário, ok? Item D. A promoção de cuidado na atenção primária à saúde deve ocorrer por meio de comunicação dialógica, empatia e acessível, valorizando o vínculo, a escuta qualificada, a participação ativa do usuário e o respeito às múltiplas formas de expressão do sujeito. Item D é o gabarito da nossa questão. Aqui foi o print que eu bati no caderno. A gente vai trabalhar de forma detalhada esse guia para profissionais de saúde. Olha aqui, outra questão sobre a liderança para a saúde. Veja como a Consulpan cobrou. Olha, pessoal, tá vendo? A liderança para a saúde constitui um eixo estruturante do ensino do autocuidado na atenção primária à saúde. Nesse contexto, a combinação das dimensões do processo da informação em saúde com os domínios do cuidado resulta em avanços progressivos na autonomia dos usuários. Sobre o processo, assinale a alternativa correta. A aplicação da informação em saúde é responsabilidade exclusivamente do profissional, cabendo ao usuário apenas a adesão na conduta? Não, a gente acabou de ver aqui, olha, a gente precisa valorizar o vínculo, o diálogo, a empatia, a escuta qualificada, a participação ativa do usuário. Então, a gente já desclassifica o item A. O ensino do autocuidado deve valorizar o controle da doença, mesmo que isso limite a participação dos usuários? Não, escuta ativo, diálogo, participação, tá bom?
O avanço da liderança para a saúde ocorre quando o indivíduo desenvolve a habilidade de acessar, compreender, avaliar e ampliar informações relacionadas ao cuidado, à prevenção de doenças e promoção da saúde. E aí, pessoal, ele diz aqui, ó, que na questão 30, tá? Exatamente isso, tá certo? Que é isso que deve estar no contexto da liderança em saúde, tá certo? A gente vai desenvolver a habilidade de acesso, compreender, avaliar e ampliar as informações quanto ao cuidado, a prevenção de doenças, tá bom? Então, aqui é o gabarito da questão 30. Aqui é a questão 31. Deixa eu ver aqui quem entrou. Anísia, Marília, Júlia. A gente vai. Aqui. Tudo bem, bora lá. A gente vai tratar na questão 31. Aqui ele queria a vacina da hepatite B, certo? Então vamos lá resolver. No exercício profissional da APS, o enfermeiro é responsável pela organização e administração e orientação quanto ao esquema vacinal preconizado pelo Programa Nacional de Imunização. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde para a vacinação contra a hepatite B em crianças, assinala a alternativa correta. Pessoal, só um minutinho aqui, deixa eu só olhar quem entrou e eu dar uma compartilhada para melhorar aqui a galera entrar na live. Bora lá. Dá os likes para a professora, dá engajamento para a prof fazer mais momentos assim com vocês. Bora lá. Tudo bem. Questãozinha sobre hepatite B. E aí teve algumas pessoas que se embanaram aqui nessa questão, tá bom? Mas a galera do A Prova não se embananou, pessoal, porque a gente foi direto ao ponto. A gente fez um verdadeiro mapa mental do PNI, a professora Thalita se garantiu, e aí foi bem tranquilo para os meninos. A vacina hepatite B deve ser administrada exclusivamente nas primeiras 12 horas de vida, não sendo iniciada após esse período pessoal, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, tá certo? Podendo ser administrado até 30 dias, certo? Tá bom? O recém-nascido não deve receber, quem não recebeu a vacina hepatite B ao nascer, deve aguardar a injeção da vacina pentavalente, sem necessidade de avaliação adicional. Olha, pessoal, a gente pode receber até 30 dias, certo? A dose da vacina da hepatite B indicada ao nascer deve ser administrada preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida, podendo ser aplicada até 30 dias de idade. Após esse período, o esquema vacinal deve ser iniciado com a vacina pentavalente, que aí eu tenho uma composição de hepatite B, AMOF, DTP, tá certo? Nos 2, 4 e 6 meses de vida, conforme o calendário vacinal. Então, o gabarito da questão é o item C de casa. Questão 31, tá? Questão 31 fala o seguinte, tá? Ele fala sobre contraindicações de vacina. Bora lá. Analise o caso hipotético a seguir. 31 não, 32, perdão. Durante o atendimento em um UBS, o enfermeiro avalia uma criança de 4 meses de idade que compareceu para a atualização do caderno vacinal. Ao revisar o prontuário, observa-se que após a administração da primeira dose da vacina Penta, a criança apresentou episódio hipônico hiperresponsivo. Pessoal, quando o paciente apresenta esse tipo de episódio, é contraindicada, tá certo? A dose subsequente da vacina é contraindicada, beleza, pessoal? É contraindicada. E aí, diz, né, além disso, a mãe relata que a criança se encontra em acompanhamento neurológico devido a um quadro neurológico em atividade diante dessa situação
E considerando as contraindicações da vacina pentavalente, assinale a alternativa correta a ser abordada pelo enfermeiro. Então, a alternativa correta, pessoal, está aqui no item D de dado, onde diz que contraindica a administração da vacina pentavalente, considerando o histórico do episódio hipotônico, hiporresponsivo, após dose anterior e a presença de quadro neurológico em atividade, conforme normas do Programa Nacional de Imunização. Então, o gabarito da questão é o item D de dado. Questão 33, também sobre vacina. Aqui ele já cobrou a vacina da febre amarela, certo? Bora lá. Em relação à vacina contra a febre amarela atenuada, quanto à idade para vacinação e aos grupos recomendados pelo Ministério da Saúde, assinala a alternativa correta. Pessoal, a gente sabe, tá certo? A gente sabe que a vacina da febre amarela, ela é indicada para criança com 9 meses de idade, tá certo? Em qualquer região, né? Em qualquer região, certo? E aí, tá? Olha o que foi que a banca cobrou. A vacina contra a febre amarela é recomendada de forma rotineira para criança a partir de 6 meses? Não, é 9 meses, certo? Independente da situação epidemiológica da região. A vacina contra a febre amarela é indicada para pessoas entre 9 meses e 59 anos, 11 meses e 29 dias de idade, podendo ser administrada de forma excepcional em crianças, forma excepcional, em crianças de 6 a 9 meses, gestantes e indivíduos com 60 anos ou mais, mediante avaliação da equipe de saúde local em situação de alto risco epidemiológico. Esse é o gabarito da questão, beleza? Questão 34, a gente está terminando aqui a nossa revisão da prova, a nossa revisãozinha da prova. Aqui ele trata sobre IST, né? A consulta adora cobrar. Durante o atendimento em OBS, o enfermeiro avalia um homem de 32 anos de idade, um homem de 32 anos de idade, que apresenta lesões cutâneas difusas, inclusive em palma da mão e planta do pé, além de linfadenomegalia generalizada. O usuário relata relação sexual desprotegida há cerca de 2 meses e nega diagnóstico prévio de sífilis. Não há registro anterior de testagem para IST no prontuário. Considerando as recomendações para o diagnóstico de sífilis, tá? O papel do enfermeiro na APS é correto afirmar que diante da suspeita clínica, item A, diante da suspeita clínica, o diagnóstico pode ser confirmado apenas pela avaliação dos sinais e sintomas? Não, nós precisamos ter também os testes treponêmico ou não treponêmico, tá certo? O enfermeiro deve solicitar diretamente o exame do teste não treponêmico em exame inicial, pois ele é o único indicado na fase de sintoma clínico. Pessoal, o ideal, tá certo, é o teste treponêmico e preferencialmente o teste rápido. Então, aqui não é o gabarito da questão. Na presença de sinais clínicos com sífilis, o diagnóstico deve ser baseado exclusivamente em teste diagnóstico não treponêmico? Não, né? Eu já disse que existem 2 testes, não é exclusivamente, certo? Item D, recomenda-se iniciar a investigação e diagnóstico com o teste treponêmico, preferencialmente o teste rápido, correlacionando os resultados laboratoriais com os dados clínicos e histórico do usuário, certo? Então, o gabarito da questão, item D de dado. Coloquei aqui o print do caderno que trata sobre ST, ele diz, a escolha do teste imunológico, considerando a acessibilidade e o fluxo diagnóstico, recomenda-se sempre que possível iniciar a investigação por um teste treponêmico, preferencialmente o teste rápido. Quem são os testes treponêmicos? Teste rápido, FTA-BS, tá certo? Esse aqui é o mais comum dentro da atenção primária. E o não treponêmico, VDRL, diagnóstico de sífilis confirmado, se dou os positivos, tá certo? Questão 35, eu já ia falar 25, mas é a 35. Vamos ver aqui quem está ainda na nossa. A Charlene, a Alane, a Yasmin. Obrigada, meninas. Em relação à APS, o enfermeiro exerce papel fundamental na orientação, avaliação e encaminhamento das pessoas com suspeito de diagnóstico de infecção pelo papilomavírus humano, HPV, considerando as recomendações para o diagnóstico da HPV, assinale a alternativa correta. Pessoal,
eu trouxe aqui o print, tá certo, do caderno, que ele trata sobre o diagnóstico, tá bom? O diagnóstico, o que é que ele diz? Que o diagnóstico, tá? O diagnóstico para verrugas anorretais e tipicamente clínicas são situações especiais e há indicações em biópsia para estudo histopatológico. Dúvidas diagnósticas, suspeita de neoplasia, entre outras lesões atípicas, ou que não responda adequadamente ao tratamento, lesão suspeita em pessoas com imunodeficiência, certo? E aí ele diz que mulheres com verrugas anorretais requerem um exame clínico complementar, incluindo exame preventivo de câncer de colo de útero e aquele indicado para alterações citológicas, colonoscopia e acompanhamento ou não de biópsia. Pacientes com lesão anais idealmente devem realizar o exame protológico com anoscopia e toque retal. O estudo citológico e material polido do canal anal ainda é objeto de detalhes, mas pode ser importante em populações especiais, tá? Em razão do aumento da incidência de câncer no retal. Não são recomendadas testes que identifique os diferentes tipos de HPV na rotina clínica, ou mesmo no rastreamento de pessoas assintomáticas, com a finalidade de diagnóstico e infecção com HPV. Esses testes têm importância para o rastreio de câncer genital, como câncer de colo uterino e de pênis. Para mais informações, né, tem um diagnóstico aqui, tá certo? Bora lá, na questão. A banca, certo, colocou como gabarito o item D de dado. Eita, que travou. Que exatamente isso em relação às verrugas anorretais. É predominantemente clínico, cabendo o enfermeiro identificar as lesões sugestivas, orientar o usuário em encaminhamento para a biópsia, apenas em situações especiais, como dúvida de diagnóstico, lesões atípicas ou pessoas imunodeprimidas. Tá certo, pessoal? Então, o gabarito da questão, item D, como a gente viu aqui no print da questão, certo? Bora lá para a questão 36. Vamos para a questão 36. Eita. Olha, minha amiga Cat, você é a melhor, linda. Amo você. No contexto da APS, o enfermeiro desempenha papel central no rastreamento das infecções sexualmente transmissíveis, IST. Considerando princípios de prevenção secundária e o gerenciamento do risco de acordo com as recomendações, assinale corretamente, certo? Pessoal, coloquei também um print do rastreio de IST, certo? O gabarito da questão é o item D de dado, que ele diz que o rastreio anual de IST deve ser considerado em pessoa sexualmente ativa até 30 anos. Então, eu vou fazer o rastreio anualmente até 30 anos, certo? Para as demais faixas etárias, realizar um teste conforme a avaliação de risco e pertencimento e subgrupo populacional específica. E aí eu coloquei aqui o print, diz exatamente isso aqui, ó. Em caso de pessoas com 30 anos ou mais, pertence a algum grupo, subgrupo populacional, deve-se optar pelo que for mais representativo, tá certo? E aí, ele diz aqui, por esse motivo, foram incluídas no rastreamento anual pessoas de até 30 anos de idade de vida sexualmente ativa. Então, aqui foi o que a banca Consulpan cobrou, certo? Eu coloquei também aqui, ó, o caderno, certo? Adolescentes e jovens menor de 30 anos anual, certo? Para HIV e sífilis, camídia, gonocócicas, hepatite B e C, ver frequência conforme outros subgrupos populacionais. Dentro do guia tem uns subgrupos, tá certo? Gestante, ele diz HIV e sífilis na primeira consulta do primeiro trimestre do pré-natal e também na terceira consulta do terceiro trimestre. Primeira consulta não, né, pessoal? Na primeira consulta do pré-natal e também no início do terceiro trimestre, 28 semanas, é obrigatório. Nós, né, que já conduzimos enfermeiros, que já conduzimos pré-natal em PSF, a gente sabe que tem que ter essa abordagem, de ter o cuidado de pedir em tempo hábil o teste. A gente pode fazer, inclusive, o teste rápido, né, de HIV e sífilis, certo? Tanto no primeiro trimestre como no segundo trimestre, certo?
E aí também recomenda que, no momento do parto, em que o caso, ou em caso de aborto natimorto, independente de exame anterior, e em caso de aborto natimorto, a taxa de sífilis também deve ser realizada, certo? Clamídia, gonocócica, hepatite B e C. A hepatite B, ela deve ser realizada assim como o HIV, certo? Na primeira consulta de pré-natal e, idealmente, no primeiro trimestre. A hepatite C na primeira consulta do pré-natal. E aqui também tem o guia das populações né, que a gente chama de maior vulnerabilidade, tá certo? Gays, HSH, profissionais do sexo, travestis, transexuais, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, tem que ser semestralmente para HIV e sífilis, em relação a... Opa, risquei aqui o quadro. Em relação à clamídia gonocócica, hepatite B, hepatite C, ver a frequência, e hepatite B e C também é semestralmente ou anualmente, certo? E aí vai, tá bom? Então, deixa eu print aqui para vocês pregarem isso aqui na porta do quarto de vocês, fazer os mapinhas mentais, colocar no caderno de revisão, porque é importante, tá bom? Questão 37, aqui ela cobrou sobre a PNAINSC, né, que é a Política Nacional de Atenção e Integração da Criança. Ela foi instituída com o objetivo de orientar e qualificar as ações e serviços de saúde da criança no território nacional, de acordo com os eixos, tá certo? De acordo com os eixos estratégicos. E aí, quais são os eixos estratégicos da PNAINSC, pessoal? O gabarito da questão entender, porque ela trata de 7 eixos estruturantes, que inclui a atenção humanizada à gestante, a promoção do aleitamento materno, o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento, a atenção a agravos pré-valentes, a doenças crônicas, aí entra as síndromes respiratórias, a pneumonia, enfrentamento de violência, atenção às crianças com deficiência, o pessoal está caindo muito em prova de concurso, TDAH, Alter, tá certo? Em situação de vulnerabilidade e vigilância e óbito infantil, fetal e materno. Então, aqui é o gabarito da questão, tem sobre vacina, cobrou a rede de frios, e muita gente se embananou nessa questão, porque a galera está habituada com o que a gente vê nos PSFs, né? Vê lá o refrigerador doméstico, isso não pode, né, pessoal? Há muito tempo já foi retirada essa recomendação, certo? E aí lá, em relação à APS, opa, em relação à APS, a organização da rede de frio constitui um componente estratégico para a garantia da qualidade, segurança, eficiência e eficácia dos imunológicos. Considerando as recomendações normativas para o desenvolvimento das atividades relacionadas à rede de frio, o princípio organizacional que fundamenta a composição da equipe responsável por essa operacionalização é: pessoal, aqui ele bota no item A o seguinte, que a rede de frio deve ser operacionada exclusivamente por profissionais da área da saúde? Não. É uma logística de equipe multidisciplinar, profissionais administrativos, logística, técnica, tá certo? Então, não é só profissionais. O item B, ele diz que é por médicos e enfermeiros, de jeito nenhum, né, pessoal? Equipe multi, enfermeiro também faz parte. A atuação na rede de frio requer preferencialmente profissionais formados em enfermagem? Também não, né, pessoal? O gabarito, o entender de dado, que diz que a rede de frio recomenda a atuação de uma equipe multidisciplinar, integrado, de profissionais de saúde da área administrativa, logística e técnica, de modo a assegurar a eficácia, a segurança e a continuidade dos processos operacionais. Questão 39, também ainda sobre rede de frios, certo? Que é aquele de frio, né? Que é que ele diz? Eu falando frios aqui, não é nem frigorífico, né, pessoal? Rede de frio, bora lá. Questão 39, tá terminando aqui a nossa gravação, pessoal. E vocês viram aqui como a Consulpan, né, foi até surpresa para a gente fazer uma prova tão fácil, bem tranquila, né?
Segundo a atuação do enfermeiro no contexto da rede de frio, a unidade móvel de vacinação é uma ferramenta estratégica para ampliar o acesso da população aos imunobiológicos, com base ao enunciado, assinar a alternativa correta sobre a função da unidade móvel de vacinação e a contribuição do enfermeiro em sua operacionalização. Então, bora lá. O objetivo atua na unidade móvel de vacinação com o objetivo de substituir permanentemente a sala de vacina? Não, pessoal. Ele atua na forma de busca ativa para a gente garantir, tá certo? Para a gente garantir a imunização, tá certo? Da população, certo? O enfermeiro realiza vacinação em eventos e locais de grande circulação, utilizando a unidade móvel de vacinação sem envolver-se na organização, controle de estoque, pelo contrário, tem que ter controle de estoque, temperatura, toda a logística como se estivesse funcionando em campo, tá bom? O enfermeiro participa na operacionalização da unidade móvel de vacinação, garantindo vacinação itinerante e segura, em diferentes horários e locais, ajustando as ações às necessidades locais e contribuindo para a gestão eficiente dos estoques de imunobiológico. Gabarito da questão. Item C de casa. Perfeito. Questão 40 e última questão, bora lá. Com base nas normas da rede de frio e a atuação do enfermeiro na conservação de imunobiológicos, é correto afirmar sobre o armazenamento seguro desse produto, aqui é que fala sobre os freezers, né? É proibido a utilização de refrigerador de uso doméstico e frigobar para a guarda de imunobiológicos. O enfermeiro deve garantir que apenas equipamentos regulamentados pela Anvisa sejam utilizados, assegurando a estabilidade térmica interna e o monitoramento contínuo. Gabarito da questão, pessoal. A gente não se usa freezer, não se usa refrigeradores domésticos, tá certo? Então, o gabarito da questão é o item A. Terminamos, galera. Muito obrigado. Essa live vai ficar lá no nosso canal do YouTube, tá certo? De forma gratuita para vocês e também aqui no Instagram, tá, pessoal? Um grande abraço. Não deixem de se matricular na nossa operação, tá? Do extensivo A Prova Mais Saúde, certo? Vai ser conduzido inicialmente por mim, professora Thalita, onde eu vou fazer legislação do SUS, professora Thalita, ela vai fazer específica de enfermagem, e lá a gente vai dar todo o passo a passo, todo a organização do seu processo de estudo para você garantir a sua aprovação. Vem EBSER, vem JF, viu, pessoal? Vem JF, tá? Logo mais, não vá ser pego de surpresa. Formamos a turma, vamos liberar, tá certo? Vamos lançar a turma de português para vocês formarem a base. Português do zero, com o professor Sérgio Rosa, certo? Vai ser sucesso. O homem é um trator dentro, né, de específica para língua portuguesa, pessoal. É perfeito. E também o professor Alex Magno, que é o nosso parceiro, certo? Desde o início. Então, a gravação vai ficar no meu canal aqui do YouTube, mas você quer acompanhar, certo? O pessoal falando aqui que a galera está no YouTube, quer acompanhar todo o material, tá certo? Que foi feito aqui com muito carinho, tá no nosso Instagram, tá certo? Lá vocês vão acompanhar como foi que a professora resolveu aqui toda a questão, fazendo o passo a passo aqui, né, de forma direcionada para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até mais. E logo, logo a gente vai programar outra